Olá, crianças, vamos corrigir a página 43 e 44 da apostila, ok? Bom, aqui nós temos um QR Code, tá? Para vocês acessarem, como a professora já ensinou para vocês acessar, que vai ter lá um material de apoio para a realização dessa atividade, ok? Mas também aqui, lá no QR Code tem um joguinho para vocês montarem, né? Tocando na tela do celular, montarem os sólidos geométricos, tá bom? Assim como aqui na nossa apostila, no material de apoio, tem lá no finalzinho, né, no material de apoio, para vocês recortarem, né, os sólidos geométricos e colarem, recortarem e colarem para colocar, para fazer a análise desse exercício da página 43, ok? Então, qual é o objetivo de vocês manipularem, montar, formar lá no material de apoio os sólidos geométricos? Para responder essas questões. Ó, o primeiro modelo do sólido geométrico que tem lá é um modelo de pirâmide, que está lá no material de apoio, tá bom? E o que vocês vão observar, né, depois de montado, cortado, o que vocês vão observar nessa pirâmide, tá? Que ela tem a base quadrada e ela é, né, um poliedro, tá bom? O que é isso, professora? Lá na página 41, eu expliquei que poliedro, né, ele possui várias faces, mas não é qualquer face. O poliedro, ele possui faces planas, né? Tá bom? Se eu perguntar na nossa gincana, o poliedro possui faces arredondadas e faces planas? E eu disser assim, é verdadeira ou falsa essa pergunta? Se vocês me disserem que é verdadeira, vai errar. Porque o poliedro não tem face arredondada, ele só tem faces planas, assim como é a pirâmide que vocês vão montar tirando lá do material de apoio. O segundo sólido geométrico que o material de apoio dá para vocês é o cone. E vocês vão observar, teve aluno que tirou foto com os sólidos geométricos na mão, né? Então, o que vocês vão observar? Que o cone, ele tem o corpo arredondado e nenhuma face plana, né? Não tem nenhuma base, nem em cima, nem embaixo, né? Embaixo não tem bases, que são planas. O cone é todo o corpo arredondado, tá bom? E lá o terceiro modelo de sólido geométrico que está lá no material de apoio no final da apostila, vocês vão observar que vocês vão montar um cubo. E como é esse cubo em relação às faces, né? As superfícies dele? É um poliedro. Se ela é um poliedro, ela tem superfícies arredondadas ou planas? Planas, né? Olha lá, faces planas. O cubo é um poliedro que tem todas as suas faces planas, tá? Assim como a pirâmide, né? Então vamos analisar aqui, ó. Manuseie as embalagens trazidas e os modelos de sólido geométrico montados e em seguida escreva abaixo as semelhanças e diferenças entre eles. Qual é a diferença e a semelhança entre o cilindro, né? E aqui o cone? Vamos ver. A semelhança, os dois têm o quê? A superfície arredondada, ó. Aqui a superfície arredondada, né? Os ladinhos dele arredondado, né? São corpos arredondados. E as diferenças? O cone, ele tem aqui um vértice, lembra? Vocês vão ter que voltar lá na página 42 e olhar. O cone tem o vértice. O cilindro não possui vértice, tá bom? Ele só possui as bases, tá bom? Então, aqui, semelhanças. Os dois têm corpo arredondados, tá? Superfície arredondada. Corpo e superfície arredondado. Diferença: o cone possui vértice e o cilindro
possui apenas duas bases. Base é a parte de baixo e a parte de cima. Duas bases, duas superfícies planas, ok? Depois vocês têm lá o cubo e o paralelepípedo. O que eles têm de semelhante? Possuem superfícies planas. Olha lá, as superfícies planas, né? Ou seja, eles são o quê? Poliedros, tá bom? Quais são as diferenças? O cubo possui 6, né? 6 e o faces quadradas, ó, quadradas. O paralelepípedo possui 6 faces retangulares, né? É o mais próximo aqui, ó, da caixa de leite que nós conversamos lá na página 42 do exercício, tá bom? E aqui a lata de ervilha. Duas bases, duas superfícies planas e um corpo, né, arredondado. E por último, o cubo e uma pirâmide. O que eles têm de semelhantes? Eles têm a base, olha lá a pirâmide da base quadrada, ó. Eles têm as superfícies planas, ou seja, são poliedros, superfícies planas. E quais são as diferenças, né, dos dois? As faces laterais, olha só, as faces laterais daqui da pirâmide são triangulares, ó, triângulo, aqui as faces laterais são triangulares e do quadrado, como tá dizendo, né, do cubo, são aqui, ó, faces quadradas, tá bom? Semelhanças, ambos possuem superfície planas, ou seja, eles são poliedros, né, de bases quadradas. Quais são as diferenças, né? A pirâmide, ela tem são triangulares, né, as faces, e as faces do cubo são faces quadradas, ok? Página 44. Contorne a figura que não, olha só as palavras-chave, que não apresenta a planificação de um cubo, né? O que é a planificação de um cubo? Olha só, já tá aqui muito bem, né? Contornado para vocês ele. Não, tem a planificação aqui de um cubo? Na primeira imagem? Não tem, ok? 3. Escreva o nome do sólido geométrico e relacione cada uma das planificações a seguir. Olha só, são que aqui está pedindo para vocês nomearem, olha só, escreva o nome do sólido geométrico relacionado a cada uma das planificações. Então, você vai pôr o nome, tá bom? Pirâmide, ó, paralelepípedos, olha só. É como se fosse uma caixinha, igual lá no material de apoio, né? Eles estão na forma para vocês fazerem a dobradura e formar um paralelepípedo, tá bom? Aqui também é como se tivesse, é como está lá no material de apoio, né? Vocês têm uma dobradura, recortam e faz as dobraduras nos vértices para chegar, né, uma pirâmide. Olha só, a gente está enxergando aqui uma pirâmide como se fosse aberta, né? E a gente está enxergando que ela tem uma base quadrada. Aqui, ó, ela tem uma base de paralelepípedo, né? Então, aqui esse exercício está mostrando para a gente exatamente como está lá no material de apoio, que é para nós cortarmos. Aqui, ó, é uma pirâmide de base quadrada, olha lá a base dela, né? E os vértices ao redor. Aqui nós temos uma pirâmide de base triangular, olha aqui a base. Se nós recortarmos aqui e fizermos a dobradura, as bases ela vai ficar uma base triangular. Aqui nós temos um prisma de base, olha aqui a base dele, ó. Se nós recortarmos aqui e nos vértices nós fizermos a dobradura, nós vamos ver que nós temos uma base
de pentágono, pentagonal, prisma de base pentagonal, ok? E o exercício 4. Observe com atenção as faces dadas a seguir e escreva qual sólido geométrico essas faces podem formar. Olha só, ela pode formar a base triangular, né? E o prisma, né? Então, ele é um prisma de base triangular. E esse aqui é um cilindro, né? São as duas bases, em cima e embaixo. E a gente vai arredondar, aqui, ó, arredondar o corpo, né? Como se nós fôssemos fazer a dobradura, ok? Essa foi a correção da página 44.